Oi, eu sou a Bruna Neto e esse é o Papo de Facilitador. E a nossa quarta entrevistada do Papo de Facilitador é a Solange Fonseca. Ela tem bastante tempo de carreira e vai conversar um pouquinho com a gente, vai trazer inspirações e também vários toques importantes para quem gosta de falar sobre essa área. Então, Solange, muito obrigada. Legal, Bruna. Legal estar no Papo de Facilitador. Bom, eu trabalho com facilitação de grupo há pelo menos, acho que 10 anos. Então, tenho uma trajetória aí nessa área, né? Assim, até muito antes de se começar a falar em facilitação de grupos, né? Já trabalhava com facilitação de grupos. E eu sou formada em publicidade e propaganda e, assim, na minha trajetória profissional, depois eu fui buscando várias formações para trabalhar com pessoas, né? Então, eu tenho uma formação internacional em ontologia da linguagem, que é o estudo do ser humano a partir da linguagem, que é algo que facilita muito o trabalho como facilitadora, né? Essa compreensão do que é ser um ser humano, do que é estar, né, dentro de um sistema com outros seres humanos. Então, isso é bem bacana. Também tenho formação em comunicação não violenta e tenho uma formação em biologia cultural, que também é um olhar para o ser humano inserido no seu sistema cultural, né, na sua cultura de vida. Então, é um olhar para as pessoas, assim, dentro dos ambientes mesmo, né, onde elas vivem e como que é esse viver, assim, né? Então, eu fui buscando isso, assim, fui buscando me conhecer mais, né? Fiz muita coisa de autoconhecimento, mas também buscando compreender mais o que é ser um ser humano, né? E o que é estar inserido num grupo, o que é estar inserido numa empresa, numa equipe, né? Para poder desenvolver melhor esse meu trabalho com pessoas e com grupos. Que currículo, hein? A gente, na Escola de Facilitadores, fala muito sobre todos os tipos de facilitação e como ela pode ser importante, não só no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, mas também na vida. A gente chama isso de autofacilitação. Para ti, o que é ser uma facilitadora? É interessante, né? Assim, ser um facilitador é quase como ser um canal, sabe? Assim, um meio, né? Assim, um meio para que as pessoas cheguem em algo mais significativo para o viver delas, né? Seja para o trabalho, seja para aquilo que elas querem conquistar naquele momento. Então, a gente como facilitadora, assim, nós não somos conselheiros, né? Nós não somos as pessoas que estão ali para oferecer as soluções. E eu acho que isso é bem importante no papel de facilitador. A gente tem que ter bem essa consciência, assim, de que a gente não está ali para dar uma solução, para dizer, olha, faça assim porque assim é melhor, né? Assim, a gente tem, no meu caso, por exemplo, tenho muita experiência, eu coordenei equipes, eu trabalhei em vários lugares antes de ter o meu próprio negócio, né? E às vezes, assim, a gente se coloca no papel na vida, né, de querer muito ensinar, de querer muito dizer para os outros como fazer, né? O facilitador, ele não é isso, assim, né? Ser uma facilitadora, para mim, é ser mais um canal, sabe? É ser mais para verdadeiramente facilitar, não para dar respostas, né, mas para que as pessoas encontrem as respostas. Eu não acredito em formatos onde muitas vezes as empresas contratam, sei lá, uma consultoria que vem e diz, olha, façam assim porque isso vai melhorar os processos de vocês. Uhum. Não, as pessoas que estão ali, elas têm tudo para resolver, entendeu? Tudo para elas sabem quais são os problemas, elas sabem quais são as causas dos problemas e elas sabem quais são as possíveis soluções. Aí o que a gente entra é justamente para ser esse canal, assim, para ajudar a fluir, para eles encontrarem o caminho, assim. Eu sinto bem dessa forma, assim, esse trabalho. Você falou que trabalhou mais de 10 anos também com equipes, né? Sim. Fazendo facilitação com equipes. Quando que a facilitação entrou na tua vida? Então, a primeira formação que eu fiz em facilitação de grupos foi em 2005, 2006, por aí, mais ou menos. Na época eu trabalhava no governo federal. Eu coordenava uma equipe, mas que se relacionava com várias áreas, sabe? E eu comecei a sentir muita falta, assim, de ter mais ferramentas, principalmente para quando a gente tinha que decidir coisas todos juntos, né? Então, e aí eu busquei minha primeira formação em facilitação de grupos para me auxiliar no meu trabalho ali.
E aí eu fiz uma formação com uma empresa de São Paulo, que se chama H+K, e eles trabalhavam já muito naquela época com governos, que são metodologias metodologias participativas, né? Então eles trouxeram isso da Alemanha, de governos com esse olhar participativo, né? E trouxeram e começaram a formar pessoas no Brasil também para trabalharem com essa metodologia e algumas outras. Então eu busquei essa formação, que é bem intensa, é bem bacana, assim, para me ajudar a fazer essa facilitação, a ser essa facilitadora, né, dentro daquele papel que eu exercia ali de coordenação, de liderança, principalmente para melhorar essa relação com as outras áreas, sabe? E foi daí que começou, assim. A gente tem um histórico parecido de todas as entrevistadas que falam primeiro sobre sua carreira e como encontrou dentro da carreira uma forma de ser uma facilitadora. Até agora a gente só entrevistou mulheres também, isso é engraçado. E como isso acaba virando um pouquinho a chave, assim, do que a gente entende por liderança, por perfil e tudo mais. E depois, quando entra a facilitação, parece que vira uma chave estamos falando de seres humanos e não existe um perfil, existem vários. Então, para ti, foi mais ou menos assim também? Tu achas que hoje tu pode dizer que tu é só facilitadora? Eu acredito que sim. Assim, apesar de também ser uma formadora, né? Porque eu também, pelo Instituto Converse, né, eu dou algumas formações, né, a gente tem uma formação que se chama Comunicação para a Vida, mas mesmo quando eu estou como uma formadora, eu estou como uma facilitadora, sabe? Porque eu estou ali trazendo conteúdo, levando as pessoas para um espaço mais de reflexão, de percepção, de autoconhecimento, mas eu me sinto facilitadora também, né? Porque, querendo ou não, eu estou facilitando de alguma maneira a aprendizagem dessas pessoas, né? Levando para elas um conteúdo, mas deixando que elas encontrem um caminho também de como trazer aquilo para o viver delas. Então, tem esse papel de facilitação também. Então, acho que a maior parte do tempo eu sou uma facilitadora, acabo sendo uma facilitadora mesmo. Acho que é isso. A facilitação é uma carreira ou é um estilo de vida? Acho que são as duas coisas, assim. Nos últimos 2, 3 anos, eu acho, esse assunto começou a aparecer mais, sabe? Novas metodologias, novas técnicas. Então, é muito legal, assim, estar nisso e olhar para isso, sim, como uma carreira, como uma profissão. Mas também é muito legal ter isso. Eu acho que isso já faz parte de mim, né? Assim, porque são muitos anos fazendo isso. Então, às vezes sei lá, às vezes eu tô fazendo essa facilitação em casa, sabe? Tipo, tô com meus filhos e tal, e de repente quando eu vejo eu tô usando alguma coisa de facilitação pra gente chegar em algum acordo, chegar em alguma... Então acabou se tornando pra mim uma forma de viver, né? Assim como eu acho que por exemplo, hoje a gente fala muito da comunicação não violenta, né? E a comunicação não violenta, ela não é uma técnica de comunicação, né? Ela é uma forma de vida. Né? Assim, a gente está o tempo todo, eu trago isso muito forte da biologia cultural, assim, né? A gente está o tempo todo nós estamos em espaços de conversação, né? Nós somos seres conversacionais, a gente faz as coisas por meio das conversas, né? Por meio do diálogo, né? A gente pode chamar de conversa, diálogo, nossa comunicação, enfim. É assim que a gente faz, assim é o nosso viver. Então... Então, assim, a comunicação não violenta, por exemplo, é uma forma de vida, né? E talvez ser uma pessoa, né, que com esse olhar de facilitação também seja uma forma de vida, né? Assim, da gente estar buscando caminhos juntos, de propiciar que tudo seja mais participativo, mais colaborativo, né? Independente do ambiente que eu esteja, né? Então, acho que já é parte de mim, assim, não é só uma carreira, mas já é parte da minha vida também. Acho que é bem por aí. Falando sobre especificamente facilitação e os métodos, existe dentro do universo da facilitação as dinâmicas, que são, muitas vezes quando a pessoa começa a viver um pouquinho esse ambiente, ou a pessoa tem fobia à dinâmica e não quer usar em nada, ou a pessoa usa todas as dinâmicas possíveis dentro de uma vivência, de uma experiência. Então,
Como é que tu enxergas as dinâmicas de grupo, especialmente, né? Bom, eu acho assim, ó, que tem dinâmicas e dinâmicas, sabe? E o que eu sempre procuro fazer, assim, sempre procurei fazer, né, e procuro fazer, é compreender muito, assim, o contexto no qual eu vou fazer a facilitação também. Porque tem alguns lugares que estão super abertos a vivências. E tem outros que só o fato de estar trazendo um facilitador já é algo muito novo, entende? Assim, já é algo... Nossa, vai vir uma pessoa de fora aqui que vai ajudar a gente a resolver um problema que nós temos aqui. Todo lugar que eu vou facilitar, eu tento fazer uma compreensão, assim, antes e um estudo antes, né? De quem são aquelas pessoas, né? Com quem que eu vou estar naquele momento, né? São essas pessoas que eu vou estar ali para facilitar? Quem é esta empresa, né? Que tipo de observador é esta empresa, né? Assim, observador é uma forma de expressar, né, que a gente traz da ontologia da linguagem, que é como que essas pessoas ou como que essa empresa olha para o mundo, sabe? Assim, ter um pouco desses elementos assim para medir isso, sabe? Eu acho que tem que medir, assim, eu acho que tem que ter esse tato, assim. Tem lugares que super, nossa, dá para explorar muito todo tipo de dinâmica, todo tipo de contato entre as pessoas, né? Inclusive o contato físico, né? E tem lugares que não dá para fazer, assim, que a gente tem que respeitar e tal. Por isso que, assim, eu entendo a facilitação é como um estudo, sabe? Assim, é um estudo em permanente evolução. Assim, a gente tem que saber muito de pessoas, assim, tem que saber muito de ser humano, tem que ter filosofia, tem que ter sociologia, tem que ter essa compreensão, sabe? Assim, não dá pra gente pensar que eu vou facilitar grupos e eu compro um livro lá de 100 jogos para aplicar em grupos e eu vou lá fazer esses jogos e eu vou estar facilitando porque eu posso não estar facilitando nada, né? Então, assim, estudar isso, compreender isso, ter ferramentas, né, de verdade, assim, para isso eu acho que é fundamental, assim. Eu, inclusive, acredito, assim, que esse tem que ser um trabalho para quem está entrando agora, ou mesmo para quem já está há algum tempo, assim, tem que olhar com bastante seriedade, sabe? Porque, querendo ou não, quando a gente está nesse papel, a gente está exercendo algum tipo de liderança também. As pessoas estão... Você não está ali para dizer o que é para fazer, não está ali para aconselhar, não está para facilitar, mas as pessoas te olham e, de alguma forma, elas depositam em ti algum tipo de autoridade. Então, a gente tem que saber usar isso, sabe? Assim, da maneira mais respeitosa, mais ética, mais com amor, assim, para realmente fazer o que a gente está se propondo a fazer ali, né? Com aquelas pessoas, né? Isso eu acho que é bem importante, assim, eu levo bem a sério, sabe? Assim, Sim. A gente costuma falar na escola de facilitadores que um líder nem sempre é um facilitador, mas um facilitador geralmente é um líder, né? Sempre é um líder. Como é que tu enxergas isso, assim, num ambiente corporativo, especialmente falando? Eu entendo que a gente exerce essa liderança, sabe? E querendo ou não querendo, porque ela acaba vindo, assim, não é uma coisa que você se põe para exercer a liderança. Inclusive, eu acho que se você se coloca como líder e como, eu vou fazer aqui, vou resolver aqui, não dá certo, né? Assim, até porque, assim, muitas vezes você está facilitando e as opiniões e as coisas começam a surgir, você pensa diferente daquilo, né? Mas a gente está ali para respeitar o que o grupo está definindo e está decidindo e está, né? Assim, para fazer as perguntas e não dar as respostas, entendeu? Assim, para que as pessoas cheguem em alguma coisa que a maioria concorde, que seja bom para elas e que elas vão depois dar conta de executar aquilo, porque não adianta só fazer uma coisa legal, bonita, colorida e tal, e depois as pessoas não executarem aquilo. Então, eu acho que a gente acaba exercendo, sim, naturalmente essa liderança. É importante que ela seja natural, eu acho. É importante que a gente tenha também a humildade para reconhecer que as opiniões válidas são as opiniões do grupo que a gente está trabalhando e não as nossas. Então, a gente também tem que saber separar isso. Então, acho que essa liderança, ela vem, sabe? Eu acho que ela acaba sendo natural, assim, nesse sentido, né? Geralmente, quando a gente fala de estar dentro de uma empresa como facilitador para ajudar a resolver problemas complexos e tal, é preciso de muito engajamento dessa equipe que faz parte
dessa vivência para que depois tu saias e aquilo continue funcionando? Como é que tu enxerga esse tipo de engajamento das pessoas? Como é que eu vou dizer isso, assim? Aquele momento da facilitação funciona. Até hoje, assim, ó, juro mesmo, eu nunca facilitei um grupo para as pessoas não saírem legais, engajadas e apostando que aquilo ali vai dar certo, sabe? É sempre assim. E eu já facilitei todo tipo de grupo. Já facilitei desde grupo de catadores de lixo em São Paulo, sabe? Até grupo de professores universitários, até grupo de governantes, entendeu? Tudo, prefeitos, tal. Então, assim, naquele momento, por tudo que a gente acaba criando e tal, o engajamento ele é muito grande. Nem sempre as pessoas não chegam lá já engajadas, né? Isso é o papel do facilitador, conquistar isso. Agora, por que eu digo que nem sempre dá certo? Porque as pessoas saem dali e voltam para o dia a dia delas. E é necessário que tenha alguém, sabe, que cumpra esse papel de dizer, olha, gente, vamos olhar para aquilo que a gente fez naquele dia, naquele momento, naquela oficina, né? Vamos dar conta daquilo, vamos monitorar isso aqui, esse plano de ações que a gente desenvolveu naquele momento da facilitação, né? Porque senão o plano de ação ele fica ali, se não tem alguém que está, né, alimentando isso e trazendo as pessoas. Então, o momento da facilitação, o momento de uma oficina, o momento a gente conquista muito engajamento, as pessoas saem de lá realmente motivadas a realizar aquilo que elas se propuseram a realizar. Só que tem esse pós, né? E aí, às vezes, esse dia a dia das pessoas, se não tem alguém cuidando, nem sempre vai para frente, assim. Eu queria te perguntar quais são as tuas inspirações, o que tu busca de leitura, de vídeo, de conteúdo para ti? Então, assim, ó, hoje, assim, a minha, talvez, hoje não, né, nessa trajetória, assim, acho que a minha principal inspiração é a ontologia da linguagem. E a ontologia da linguagem, assim, ela transformou a minha vida, sabe? Tipo, assim, eu comecei a olhar para o que é ser uma pessoa, o que é ser um ser humano de uma forma muito, muito diferente, assim, a partir dessa formação, né? E ela traz muito de filosofia, então eu gosto muito de filosofia, então acabo lendo muito e tal, mas traz muito assim esse olhar para nós como seres conversacionais, né? E para a linguagem como sendo geradora de mundo e não uma coisa passiva, né? Que assim, a gente usa a linguagem para descrever as coisas, para falar do mundo e tal. Não, a linguagem ela é geradora de mundo, né? Aquilo que eu falo, de alguma forma, vai impactar o meu viver, o teu viver, o viver das pessoas que estão ao nosso redor e coisas acontecem no mundo a partir da linguagem. Isso me inspira muito. Assim, até me arrepia falar, porque assim, eu fui reconhecendo cada vez mais esse poder que a linguagem tem. E é um poder transformador, assim, a gente pode ressignificar o mundo a partir da linguagem, ressignificar os ambientes onde a gente vive a partir da linguagem, a partir da forma como a gente vai compreendendo a linguagem no nosso viver. E a linguagem, ela não é só a nossa fala, né? A linguagem, ela é a nossa escuta, ela é o nosso corpo e também as nossas emoções. Então, isso é o que mais me inspira, assim, o que mais me inspira nesses 10 anos que eu estou nessa trajetória, assim, de facilitação, de trabalho com pessoas e de desenvolvimento de comunicação interpessoal, é essa compreensão, sabe? Que eu fui encontrando na ontologia da linguagem. Também eu me inspiro muito no Humberto Maturana, né, que é esse biólogo, que ele tem um livro que se chama Árvore do Conhecimento, que eu gosto muito. Também ele fala sobre a biologia do amor, que também é outra coisa bem bacana de conhecer. A biologia cultural, que é uma formação que eu fiz com ele. Tudo isso tem em livros, assim, né? Alguns em português, outros não. Então, me inspiro bastante por aí e muito na filosofia também, assim, alguns filósofos. Muito obrigada, Solange. Eu que agradeço. Gostei muito da nossa conversa. Eu que Fiquei agradeço. muito feliz. Bem legal, bem Espero bacana. que você aí tenha gostado também. Se você quiser fazer algum comentário, se quiser fazer pergunta para os nossos próximos papos de facilitador, só deixa ali nos comentários e lembra de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada. Legal. Obrigada. Gratidão.